O livro do Núcleo de História Econômica do Instituto de Economia da Unicamp procura apresentar os trabalhos feitos pelos membros do núcleo, tanto professores, como em um dos casos que eu vou comentar a seguir, de uma pesquisadora associada ao núcleo, e organizados e apresentados por mim, que também tenho aí 2 capítulos nessa coletânea. Então, o propósito geral do livro é tentar encontrar um fio condutor entre essas pesquisas, que, embora sejam todas de história econômica ou história do pensamento econômico, são muito diversas. Então, o livro está organizado em 3 partes, não é? A primeira parte foi intitulada História para Pensar o Desenvolvimento Brasileiro, e ela apresenta as ideias dos pensadores, e no caso do Celso Furtado, de economistas, né, que se preocuparam com o que é o Brasil, quais são as origens dessa organização econômica que se fez aqui no nosso país. E quais são as possíveis influências e desdobramentos do pensamento, tanto no caso do primeiro capítulo do Sérgio Buarque, como nos 2 capítulos seguintes do Celso Furtado e no 4º capítulo da Maria da Conceição Tavares, quais são as consequências deste pensamento para a gente pensar a nossa contemporaneidade, para a gente pensar os desafios do desenvolvimento nos dias atuais. Então, passando rapidamente aqui, o primeiro capítulo é da professora Milena Fernandes de Oliveira e trata de Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Caminhos e Fronteiras, falando da vida material e refletindo sobre a organização econômica do Brasil colônia. O segundo capítulo trata dos 60 anos do livro Formação Econômica do Brasil. Esses 60 anos foram comemorados em 2019, não é? E o subtítulo é a construção interrompida na crise estrutural do capital. Então, o autor, o professor Carlos Cordovano Vieira, usa como referência a noção de crise estrutural do capital para pensar as razões da construção interrompida que Celso Furtado apresenta, né, em um dos seus livros já do final da sua produção, mas que refletem as preocupações do seu livro mais conhecido, mais importante. Acho difícil falar de um livro mais importante, chamado Formação Econômica do Brasil. Não é? Então, o texto passa por aí: formação econômica do Brasil, construção interrompida e crise estrutural do capital. O terceiro capítulo, também sobre Celso Furtado, é uma colaboração da Renata Bianconi, que é a pesquisadora associada ao Núcleo de História Econômica. A Renata não é professora do Instituto de Economia, ela é professora colaboradora em outras instituições, mas este trabalho é fruto de um extenso esforço de pesquisa que ela realizou na sua tese de doutorado, defendida na Sorbonne, sob orientação do professor Luiz Felipe de Alencastro. E o que ela traz aqui é a influência do François Perrault sobre o desenvolvimento, as reflexões do François Perrault sobre o desenvolvimento econômico e a aproximação dessa visão do Perrault sobre o pensamento, a aproximação desse pensamento do Perrault e o pensamento de Celso Furtado. O 4º capítulo, assim como vários outros aqui da coletânea, é da lavra do... É bem polêmico, tá? O que ele tem em comum com os outros é o fato de ser polêmico. Ele é da lavra do professor Pedro Paulo Zalute Bastos,
e ele trata as origens do projeto intelectual da Escola de Campinas e destaca a contribuição da Maria da Conceição Tavares, e também nesse quarto capítulo aparece o debate da Conceição Tavares com o Celso Furtado. E ele é polêmico porque ele é uma espécie de diálogo interno com outras vertentes de interpretação do capitalismo tardio, desigual e combinado. Então, para quem gosta, né, de polêmicas, esse capítulo será assim um prato cheio, e também é o capítulo mais extenso da coletânea. Logo a seguir, nós temos dois capítulos que eu coloquei sob o subtítulo, a parte intitulada Interpretações do Capitalismo. O capítulo 5, que começa essa segunda parte, é produzido pelo professor Eduardo Barros Mariucci e trata o capitalismo como um modo de apropriação. Então, ele se inspira, né, nas noções do Marx, do capitalismo como um sistema de moto próprio e um sistema que tem como objetivo apropriar-se, engolir, fagocitar todas as partes do tecido social, com o objetivo de valorizar-se a si mesmo, e ele trata temas muito relevantes, como essa apropriação aparece na ciência, na técnica, nos trabalhos empíricos, na tecnologia, e no Estado, no dinheiro e no militarismo. Não é? Então, é assim, é um tour de force de interpretação do capitalismo. Logo a seguir vem uma contribuição do professor Fábio Antônio de Campos, juntamente com o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o Maurício de Souza Sabadini. É também uma contribuição inspirada no pensamento marxista, e o título é Hilferding e o nexo imperialista entre o capital financeiro e a exportação de capital. Então, eles vão se inspirar na noção de capital financeiro do Hilferding para pensar as lógicas de relações entre países no capitalismo contemporâneo. Finalmente, a parte 3 traz duas contribuições do organizador, né, minhas contribuições, uma delas em colaboração com o professor Nelson Mendes Cantarino, que me propôs uma reflexão sobre a historiografia do pensamento econômico. O Núcleo de História Econômica da Unicamp inclui também pesquisadores em História do Pensamento Econômico. Então, nós fizemos uma ampla, pelo tamanho da bibliografia, vocês percebem isso, uma ampla leitura das várias correntes historiográficas presentes na história do pensamento econômico, desde os anos 50, 60 do século passado até as contribuições contemporâneas. E, finalmente, um capítulo em que eu escrevo sobre a metodologia da ciência econômica, fazendo aí, digamos assim, de maneira um tanto quanto modesta, mas nem tanto, uma crítica a uma proposta metodológica, que é a proposta do darwinismo generalizado como método para análise da ciência econômica, que foi proposta pelo economista britânico Jeffrey Hodgson. Essa contribuição minha, resolvi colocar em livro, ela é de 2013. Por quê? Porque ela mostra como já, né, há vários anos atrás, eu fazia algumas críticas ao pensamento do Hodgson que aparecem na literatura recente. Então, digamos assim, esse mosaico é a contribuição recente, né, do Núcleo de História Econômica, e nós a estamos lançando na expectativa de que seja interessante, que seja útil e que sirva a todos para refletir sobre o desenvolvimento brasileiro, a evolução do capitalismo e os métodos, técnicas e a natureza do trabalho em história econômica e história do pensamento econômico.